Olá, senhoras, olá, senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Amanhecemos hoje, né, com o Dia dos Pais. Meus pais, minhas mamães, são vocês que estão aqui comigo nesse canal, tá bom? Já que eu não tenho mais pai vivo, nem mãe, né? Então vocês vão ter que me aguentar aí, tá bom? Bom dia para você, beleza? Amanhecemos hoje também com foto, né, de um deputado dos Estados Unidos, onde postou Lula preso com aquele mesmo traje que o Maduro foi preso. É, o mesmo traje, segurando um litro de cachaça na mão. Interessante a foto, hein? Interessante a foto. Nós já mostramos aí na outra live essa foto, mas eu tenho o maior prazer em mostrar para vocês aqui novamente também essa foto que o Milei acabou de compartilhar também. Está fazendo sucesso a foto. O deputado Carlos Ximenes, ele disse: o que espera? Aí, ó. E você, espera isso também? Hum? Tá aí, ó. Traje usado pelos Estados Unidos, né? A captura de pessoas, tá aí. Coloca um abafador de ouvido, etc e tal. Olha que. Pessoal, você vê que de volta e meia tá acontecendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Milei compartilhou também, chamou Lula de corrupto de novo. Alguma coisa tá acontecendo, pessoal. Isso não é normal. Não é normal. Você pode ter certeza que não é. Alguma coisa pode esperar que os Estados Unidos, pessoal, não ia perder tempo assim à toa, não. Né, pessoal? Não ia perder tempo assim à toa, não. Vamos para cima, vamos aguardar. Eu já tô com a minha pipoca. E você? Vamos falar então do Alfredo também? Vamos? Alfredo Gaspar, sai um monte de notícia, né, que por causa da investigação, é, o PL poderia trocar, deixou em aberto, dizem, né? Ali para colocar outro. Em aberto está todos, pessoal. Pode trocar até o dia 15. O Flávio pode indicar outro. Eu estou falando de um exemplo, tá? Um exemplo. O Flávio pode falar que o candidato dele foi o Rogério Marinho. Qual o problema? Pode ser Bolsonaro, se o Cássio liberar. Então, pessoal, isso é uma bobeira que estão falando aí. O Valdemar ele veio a público para poder conversar e falar sobre isso, né? Que falaram que ia ser a Michelle, que não sei o quê, papapá e papapá. Não é isso? Até o dia 15, sim, pode trocar mesmo, sem problema nenhum. Vamos falar sobre isso, então, sobre o Alfredo. E quero te dizer uma coisa para você, pessoal, que não confunda investigação com uma simples denúncia falsa que fizeram contra ele, com provas, com processo transitado em julgado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso te acusar agora de um crime. Posso. Eu vou responder por isso, mas você será investigado. Isso faz parte. Na verdade, tem que ser investigado. E o Alfredo pediu para acelerar a investigação. É, tem que ser mesmo, que é um crime grave? É, mas é o papel da polícia, do Ministério Público investigar. Vai ver que não tem nada a ver e isso vai ser arquivado. O Bolsonaro, acontece isso o tempo inteiro com o Bolsonaro. E eles iniciam a investigação da baleia de não sei o quê, e aí vai e arquiva. Isso é normal. Agora, tem algo concreto contra o Alfredo? Vai aparecer alguma coisa que o Dino mandou investigar? As emendas também. Então, pessoal, você está entendendo, pessoal? Então, fica um negócio, né, pessoal? Né? Vamos lá, vamos lá. Ó, deixa eu falar uma coisa para você aqui. O Valdemar se manifestou. Pois é, ó. Não tenho preocupação com o Alfredo Gaspar, diz Valdemar da Costa Neto. O presidente nacional do PL diz não temer investigação sobre investigação, pessoal. Não confunda isso com provas, com
condenação. Se ele fosse condenado, ele sequer era deputado, né? Do vice aí na disputa. Né? O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou que não tem nenhuma preocupação com a permanência de Alfredo Gaspar, com candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro. Apesar da investigação preliminar em análise do Supremo Tribunal Federal e na PGR, na entrevista, o dirigente reiterou confiança na inocência do deputado e revelou que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, teria sido uma excelente vice. Olha aí, ó. Mas optou por disputar uma vaga no Senado Federal. Então, o Valdemar, ele alega que a Michele não quis, né? Ele está dizendo aqui, ele deu a entrevista ao Correio Brasiliense. Em relação à escolha de Alfredo Gaspar como vice de Flávio Bolsonaro, o senhor acredita que foi uma escolha consciente ou ocorreu de última hora, como sugerem nos bastidores? O senhor mencionou que a decisão foi tomada há 6 meses atrás, mas naquela época nem se sabia se o candidato seria o próprio Flávio. Perguntaram. No momento em que a candidatura de Flávio foi lançada, ele respondendo, hein? Eu e o Rogério Marinho já havíamos pensado nessa possibilidade, mas não avançamos de imediato. Nossa principal estratégia de campanha contra o PT será expor o que fizeram contra os aposentados do Brasil. Quando o programa eleitoral começar na TV, apresentaremos Alfredo Gaspar, que foi o relator da CPI e pediu medidas que acabamos perdendo por falta de maioria. Mostraremos quem votou contra. Diz ele que a onça vai beber água aqui, hein? Ó, mostraremos quem votou contra, quem votou a favor dos aposentados, pois esse é o fato que mais atingiu o governo petista. O Rogério Marinho foi muito inteligente nessa articulação. Então, aí pergunta ele. Então, foi o próprio Rogério Marinho quem decidiu essa indicação? Ele diz: a decisão final é minha, pois sou o presidente e comando o diretório do partido. No entanto, a ideia partiu do Rogério Marinho, que foi brilhante. Quando ele me apresentou a proposta, percebi que esse seria o nosso tema central contra o PT. Muitos aposentados ainda votam no Lula por falta de acesso à informação e à internet. Mas, ao assistirem ao programa eleitoral, eles vão ver que consideramos o maior crime da história do país. Tá. Aí pergunta ele aqui, ó. Se Alfredo Gaspar já havia sido escolhido há 6 meses, por que continuaram insistindo o nome da Tereza Cristina? Aí, essa eu quero ver, hein? O nome da Tereza Cristina é excelente para qualquer chapa, inclusive como candidata à presidência, pela competência e unanimidade, perdão, como não houve uma composição direta com o PT como adversário, precisávamos manter opções. Ela questionou as pessoas por ser uma figura maravilhosa. O PL, pergunta ele, o PL buscava uma vice feminina, uma mulher, para ampliar o diálogo com o eleitorado feminino. O fato de a chapa ser formada apenas por integrantes do próprio partido representa um fracasso estratégico, considerado a resistência de Flávio Bolsonaro com esse eleitorado? Ele diz: a Michele Bolsonaro terá um papel fundamental na campanha. Ela está se organizando para ser candidata ao Senado e estruturou o PL Mulher em todo o país. Inicialmente, nós queríamos a Michele, mas houve um problema inicial entre os dois, que já foi superado. Agora, ela optou pela candidatura ao Senado. Michele seria uma vice maravilhosa. Além disso, embora o PP e os republicanos não tenham integrado formalmente a chapa,
Tereza Cristina e Damares Alves estão à frente da campanha. E segue a pergunta. A escolha de Alfredo Gaspar ocorre em um momento em que há uma notícia crime contra ele, em análise no STF e na PGR. O PL discutiu os impactos dessa investigação ou cogitou um plano alternativo caso ela vença? Caso ela avance, né, a denúncia. Ele disse: não há preocupação nenhuma. Quando esse assunto surgiu na CPI, após ele. Peraí. Peraí. Tá, ele disse aqui: não há preocupação nenhuma. Quando esse assunto surgiu na CPI, após ele pedir a prisão do filho do Lula, nós pesquisamos e verificamos que ele já realizou o exame de DNA. As provas foram enviadas ao Supremo e não há risco algum. Ele é um homem do bem. Por que o senhor acredita que esse assunto ressurgiu agora? A base governista busca atacar o Flávio e o nosso vice. Como pretendemos focar nos escândalos que envolveram os aposentados, eles tentam encontrar defeitos em nós. O líder do PT, o Lidberg Faria, foi irresponsável em suas declarações da CPI e terá que se retratar, pois as acusações não são verdadeiras. E o DNA já foi feito e já enviado ao Supremo. E pergunta: o senhor acredita que a dificuldade em atrair aliados como republicanos, PP, pode afetar a campanha do Flávio Bolsonaro em um segundo turno? E ele responde: acredito que não. Cerca de 80% a 90% dos integrantes desses partidos vão apoiar o Flávio, pois não desejam o retorno do PT. Respeitamos a decisão institucional deles, que são nossos antigos parceiros e seguiremos à frente. Caso a PGR, pergunta, hein? Caso a PGR peça a abertura de um inquérito contra Alfredo Gaspar durante a campanha, qual será o critério do PT para decidir a permanência? E quanto a acusações sobre emendas? Ele permanecerá candidato. A PGR terá acesso às provas, como DNA, que esclarece os fatos. Então, foi muito importante essa entrevista, porque o Valdemar, ele diz o seguinte: olha, mesmo que abra um inquérito, ele já tem, né? Ele já tem ali, já fez o DNA e nada que desabone o nosso vice. Nosso vice é um cara bom, um cara sério, e nós vamos seguir com ele, tá, pessoal? Nós vamos seguir com ele firmes e fortes, tá? E sem problema nenhum, tá, pessoal? Empresário amigo de Lulinha se reuniu com o investigado da farra do INSS. Esse Lulinha tá até o pescoço, né? Pessoal, não esqueçam dinheiro esquecido, pessoal. Olha, tá chegando a hora de acabar, hein? Tá aí, ó. Muito de gravar vídeo, tá? Mas não tinha como não vir aqui. É muito bom isso, né? Quando temos apoio. Eu descobri pela plataforma que tinha direito a um retroativo que eu nunca imaginava. Então fui lá, fiz o procedimento e logo já entrei com o pedido. E adivinha? Recebi R$ 17.832 de retroativo que estava perdido. Gente, é muita felicidade isso. É justiça que veio com atraso. Mas chegou. Obrigada mesmo. Aí, o QR Code está na tela aqui. Você vai abrir a câmera do celular, vai colocar aqui em cima, fixo nos comentários ou aqui embaixo, né? Você vai ter aí um caminho, né, para receber o seu dinheiro. É claro que não são todos. Claro que não. Mas já pensou você tiver 20 mil reais lá, chega até 23 mil e vai deixar lá para o Lula, para ele ser reeleito com esse dinheiro seu? Já pensou? A gente luta aqui, briga, tudo, aí você deixa o dinheiro lá para o Lula. Ah, pessoal, pelo amor de Deus. Segue o passo a passo, tem o WhatsApp deles, aí tem tudo aí. Vou mostrar para você uma cena aqui que é de doer a alma. Aqui, ó. Isso aqui.
tirar o som aqui para vocês verem. Então tá. O Dia dos Pais. Você que está me assistindo, parabéns. Em cima nós temos uma família. O Carlos, o Renan, o Bolsonaro, o Flávio, né, o Eduardo, a família completa, com seus filhos, seu pai. Tá? Aí embaixo vocês estão vendo, de branquinho, né, os presos, tá? Saindo para o Dia dos Pais. O que é que isso tem em comum? Não tem nada em comum. Porque esses caras que vocês estão vendo embaixo aí, tá? Eles cometeram crimes de maior potencial, de menor potencial ofensivo, enfim, cometeram crimes. E milhares deles foram soltos aí para todo o Brasil. E em cima você está vendo um homem injustiçado chamado Jair Messias Bolsonaro, que não pode ver os filhos que o Moraes proibiu. Aí, para vocês verem. Moraes proibiu de ver os filhos. Milhares de presos. E milhares deles não voltam também mais. Né? Porque eles saem e depois tem que voltar. E aí, pessoal, ganhou a liberdade. A Suzana Ristoff, vocês sabem daquela loira? Que ela, mais os irmãos Cravinhos, ela executou o pai e a mãe dela, a Suzana. E ela foi solta no Dia dos Pais. A Marcelo, ela está no direito dela, cumpriu a parte da pena, tá, mas ela matou o pai e a mãe. Ela vai ver quem? O túmulo. Então eu acho que tem que ter algumas regras isso aí. Se você matou seu pai, você tentou contra a vida do seu pai, você não tem direito a sair, não, é? Tem que mudar isso aí. Tem que mudar. Ah, você tentou, você não vai. Você não vai sair. Acabou. Ah, o cara foi preso por violentar mulheres, mas aí a mulher quer ir. Ele não vai ter nenhuma visita íntima, nada. Nada. Que eu sou a favor de castrar o sujeito, né? Mas castrar do meu jeito, né? Que eu fazia lá na roça, né? Eu fazia lá na roça com porco. Jogava um punhado de sal. Se é que quem morou na roça aí sabe do que eu estou falando, né? Tá entendendo, pessoal? A menina matou os pais, tem direito a sair, e o Bolsonaro não tem direito em ver os filhos. Gente que matou, que fez o diabo, e tá aí saindo. Então eu acho o seguinte, cara, esse negócio de saidinha, pessoal, eu não sou contra também não a saidinha, tá? Eu não sou contra. Eu não. Por que eu não sou contra? Você é contra a saidinha dos patriotas do 8 de janeiro? Tá vendo? Viu? Então, a saidinha, pessoal, tem gente que está preso, mas está pagando a sua cadeia e nunca mais vai cometer crime. Tem gente assim. Eu conheço gente assim, que porventura cometeu um crime, está preso e ali ele tem direito à saidinha. O Daniel Silveira é um exemplo. Está preso. Você é contra que ele tenha saidinha? Então, é muito importante quando a gente fala assim, eu sou contra a saidinha. É importante você colocar também nesse bolo pessoas que estão pagando, muitas vezes, até por um crime que não cometeram. Agora, a saidinha, ela tem que passar, pessoal, por uma rigorosa fiscalização. Né? Rigorosa. Se for réu primário, saidinha. Se o cara cometeu 3 crimes, 2 crimes, por exemplo, não tem direito. Agora, o cara, o pessoal tá ali só contando para dar no pé. Aí não volta mais, acabou. E aí solta uma bandidagem desgraçada, não sei o quê. Teve aquele caso em Minas Gerais, né? O cara saiu na saidinha, ele sequer chegou em casa, se é que tinha. No caminho, ele matou um sargento da polícia. Tá vendo? É isso aí. Então, esses eu sou contra a saidinha. Agora, tem muita gente, pessoal, que cometeu um crime, se arrependeu e tá doido para sair, é um cara direito, doido para sair para trabalhar. Existe sim, pessoas boas que estão presas, tá?
Mas existe muito também, a maioria é vagabundo, que não quer trabalhar na prisão. É vagabundo, pessoal. Só fica lá fumando e o diabo. É uma coisa horrorosa. Essa proibição, pessoal, do Moraes aí, isso pode ajudar a gente também, tá? Pode ajudar politicamente, tá? Pode ajudar, porque isso reflete, pessoal. Eu sempre falei para vocês aqui que a política ela é feita também por sentimento das pessoas. Eu sempre citei aqui o caso da Raquel Lira, né? Governadora aí de Pernambuco, né? Ela ficou viúva, né? Na véspera e ela ganhou a eleição. Ela estava em segundo. Eu tenho certeza que ali ela ajudou ela a ganhar a morte do marido. Tenho certeza. Você quer ver outra coisa também que você pode não concordar comigo? Aquela facada que Bolsonaro tomou em 2018. Ele ganhou a eleição ali. Ele ganhou ali. As pessoas se solidarizam. Elas não aceitam covardia. As pessoas não aceitam que um tenta contra a vida do outro. Ganhou a eleição ali. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Vou te dar um outro exemplo. Aquele avião que caiu, que é pai do prefeito TikTok aí, né? O Eduardo Campos. Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Se aquele avião, ó, se tivesse sabotado aquele avião, um exemplo aqui, estou criando um cenário. Vamos imaginar que alguém, o concorrente dele, tivesse sabotado o avião. E ele, o avião tivesse caído e ele sobrevivido. E fosse tudo descoberto. Ó, o concorrente dele, que mandou lá tirar uma peça do avião, o avião caiu e ele saiu machucado, no corpo de bombeiro, saiu e tal, e conseguiu sobreviver. Eu duvido que o cara, se ele não tinha ganhado a eleição. Duvido. As pessoas se sensibilizam com as outras. Ela não aceita, pessoal, covardia. Deu para você entender? Não aceita. Você pode ter certeza. O Trump mesmo é um exemplo. Quando o Trump deram aquele tiro nele, que Deus tirou a cabeça dele um pouquinho, e que o tiro passou na orelha, parece até coisa de filme, né? Parece até mentira falar, né? O tiro pegou na orelha dele aqui, e ele levantou um punho aqui, ó, assim, punho de campeão. Aquele momento ele ganhou a eleição. Aquele momento ele ganhou. Ele ganhou. Ó, exatamente. Quando a pessoa às vezes vai presa injustamente, que aí ele lança outro, o outro ganha. Porque as pessoas falam, ó, foi preso injustamente, nós vamos votar naquele outro para aquele cara ganhar. Tá? Exatamente isso. Tá acontecendo agora com o Alfredo, nosso vice-presidente. A covardia que o Lindinho fez com ele pode ajudar ele. Pode ajudar o Flávio. Porque vai ser provado tudo que ele não está envolvido em nada. E aí eles vão ver, ó, tô fazendo covardia com o cara. O que estão fazendo com o Bolsonaro todos os dias. Covardia com esse homem. Todos os dias. Por que que ele se for fazer uma pesquisa hoje, ele está à frente do Lula? Por causa disso. O povo não aceita essas coisas. O povo não aceita. E aí o resultado vem nas urnas. Pode ter certeza do que eu estou falando para vocês. O resultado vem nas urnas. Eu te falei aqui na cidade de perto, aqui, um catador de papelão, ele era até piada, né? Ele veio candidato. Cidade grande, tá? Não é cidade pequena, não. Cidade que tem 200 mil habitantes. Ele, ele veio candidato, ele pegava um cartazinho dele, colocava ali naqueles carrinhos de carregar papelão em meio da rua. É. A mãe dele morreu no dia da eleição. A mãe dele morreu. E ele ganhou a eleição. Ganhou. Uma vez só, mas ganhou. Tenho certeza que foi a mãe dele. Tenho certeza que foi a morte da mãe. É sensibilizar. As pessoas se sensibilizam. Tá? É assim que funciona na vida também. Tá? Não é só na política, não. Olha,
Eu queria pedir a você, pessoal, olha, os canais estão caindo tudo, o pessoal de direita está reclamando, as pessoas estão reclamando que está caindo os canais, mas caindo mesmo, pessoal. Nosso canal caiu mais de 50%. Eu queria muito que você visse se você estava inscrito, para você voltar a se inscrever de novo, para você dar o joinha, para você compartilhar, para você comentar, tudo ajuda. Vamos voltar. Logo em cima das eleições, os canais de direita estão despencando. Não é estranho isso? Não é estranho? Pois é, muita coisa, né? Então, nos ajuda a fortalecer, porque a campanha está chegando. Nós precisamos eleger o Flávio Bolsonaro. Eu peço a você que faça isso agora. Muito obrigado e mais uma vez, feliz Dia dos Pais e das Mães também. Um abraço.